dia, pessoal! Tudo bom? Como é que vocês estão? Nessa quinta-feira de noite, eu tô gravando por uma manhã. Pra mim é um pouco melhor, funciona melhor de manhã. Mas espero que todo mundo aí funcione muito bem de noite, porque as aulas estão sendo de noite. Vocês consigam prestar atenção aí e absorver pelo menos algumas coisas, pelo menos as ideias principais que a gente está passando para vocês. Hoje vamos para a nossa terceira aula de Química 2. Nossa aula de hoje, no caso, vai ser sobre soluções. Novamente, eu sou o professor Breno. E esse é meu e-mail, podem entrar em contato comigo sempre que quiserem. Antes de iniciar a aula de soluções, vamos conversar um pouquinho sobre a aula de termoquímica. Eu reparei que os exercícios não foram lançados por algum motivo, então eu vou lançar hoje junto da lista de soluções. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, né? Porque, né? Tem que dar uma facilitada, porque como eu não dei na semana passada, vocês vão ter menos tempo para fazer, então vai ter um pouquinho menos de exercício. Mas vamos só lembrar um pouquinho, que eu acho bom a gente lembrar depois de um bom tempo, sobre o que são os conceitos que a gente estudou na aula passada, para dar uma fixada melhor, né? A gente estudou primeiro o estado padrão das substâncias, que é a forma mais comum delas a 25 graus Celsius e 1 atm. E nós temos um casinho especial que eu sei que vocês se lembram, que é para substâncias simples, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, etc. Para qualquer substância simples que é constituída somente de um elemento químico, em seu estado padrão, ele tem uma entalpia de zero. É o zero, digamos assim, da entalpia. Depois disso, nós estudamos a entalpia de formação, que era basicamente a entalpia para formar algum determinado produto a partir de substâncias simples, ou seja, de substâncias que não têm entalpia, né, que estão no zero da entalpia. Elas possuem entalpia, mas elas têm um zero de entalpia, vamos se lembrar disso. Então a gente tem que lembrar que a gente usa a entalpia de formação como basicamente a entalpia da nossa substância. E a gente vai utilizar em equações de ΔH, né? De reações que a gente vai calcular o ΔH, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Depois disso, a gente viu a entalpia de combustão, a entalpia de combustão que era a entalpia para queimar 1 mol de algum determinado combustível. A energia de ligação, que a gente viu que ligações químicas possuem energia e para quebrá-las nós precisamos adicionar energia, ou seja, é uma transformação endotérmica, enquanto para realizar ligações químicas há a liberação de energia. Então é uma transformação exotérmica. Temos que lembrar que para exercícios desse tipo, a gente tem que considerar que nos reagentes estamos quebrando as ligações químicas. Então ali estamos adicionando energia para quebrá-los, enquanto nos produtos está sendo liberada energia, porque estão formando ligações químicas. Então iremos fazer uma conta que é basicamente a energia de ligação dos reagentes, ou seja, a energia para quebrar as ligações do reagente, menos a energia para formar a ligação dos produtos, que vai ser, como vai ser liberado, a gente vai ter esse menos na frente, que é o negativo que vai considerar que é exotérmico aquela parte. Tá? Depois a gente viu a lei de Hess, que nos permite tratar reações termoquímicas como equações matemáticas, ou seja, permite a multiplicação, divisão, soma e inversão de equações. Lembrando que sempre que a gente faz esses procedimentos matemáticos, nós temos que fazer esses procedimentos matemáticos sobre a variação de entalpia também, né? Então, se a gente multiplicar a equação, a gente tem que multiplicar a variação de entalpia. Se a gente dividir a equação, a gente divide a variação de entalpia. E assim por diante. Hoje nós vamos ver um conteúdo um pouco diferente. Hoje a gente vai tratar de soluções, né? O que são soluções? Soluções basicamente são misturas, certo? São misturas de diferentes componentes. A gente vai estudar, compreender o fenômeno da dissolução, ou seja, como soluções são formadas, avaliar a concentração de soluções, realizar operações com as soluções, por exemplo, diluição e mistura de soluções, e a gente vai ver um tópico chamado de volumetria, que é basicamente como é feito, digamos assim, dentro de um laboratório de química
o tratamento de soluções, por exemplo, neutralização de ácidos, esse tipo de assunto. Mas, nessa aula, eu quero primeiro que a gente compreenda o fenômeno da dissolução e depois avalie a concentração de soluções, né? A gente não vai ver tudo porque é um conteúdo, de certa forma, bastante extenso. Então, eu quero que primeiro vocês vejam essa primeira parte, entendam, para posteriormente poder começar a trabalhar com relação a isso em misturas, diluição e volumetria, beleza? Então, vamos começar, né? Ao se misturar substâncias, a gente pode obter diversas situações, né? As situações mais comuns são obter misturas homogêneas, que são aquelas misturas em que não existe mais de uma fase, ou seja, só tem uma fase, você vê, digamos assim, há uma dissolução muito boa do soluto, né, no caso, há uma dissolução muito boa da matéria que você está colocando em menor quantidade, de tal forma que você não consegue discernir o soluto do solvente. Ou seja, você não consegue reagir à matéria que você está colocando da matéria que estava ali presente anteriormente. Então, vamos supor, se a gente colocar sal em água, a gente vai considerar o sal o soluto e a água o solvente, porque a água dissolve o sal. Nesse caso, quando a gente coloca uma quantidade de sal na água e mexe bem, a gente vai reparar que simplesmente você não consegue discernir as partículas de sal das partículas de água. Você vai ver uma mistura que praticamente vai parecer só água. Se você beber, você vai ver, tá salgado. Ou seja, você vai ver que tem alguma coisa ali. No entanto, microscopicamente, nem visualmente, você não vai conseguir discernir as duas. Depois de misturas homogêneas, a gente tem as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são, por exemplo, misturas em que você consegue visualmente, ou às vezes por meio de microscópio, discernir e falar, olha, tem uma fase aqui, tem uma fase ali. Ou seja, tu consegue falar, ó, isso aqui é uma molécula, por exemplo, de areia, isso aqui é uma molécula de água, vamos supor. Né? Então, basicamente, nas misturas heterogêneas, a gente consegue discernir os participantes da dissolução, ou seja, você consegue discernir o soluto do solvente. E a gente tem alguns casos especiais que a gente vai chamar de dispersão, de dispersões, que são em casos em que as partículas que estão dentro do solvente, ou seja, as partículas que estão dentro da água, por exemplo, ou no ar, são tão pequenas que você consegue notá-las, no entanto, elas não são tão facilmente notadas. Ou seja, para soluções verdadeiras, para misturas homogêneas, as partículas elas são muito pequenas a ponto de ser indistinguível. Só que para misturas heterogêneas coloidais ou para suspensões, a gente vai ter um aumento gradativo do tamanho das partículas do soluto que não vai estar dissolvido. Ou seja, isso vai gerar certos fenômenos, vai gerar certos fenômenos visuais que vão permitir com que você fale, ah, isso aqui é um coloide, ah, isso aqui é uma suspensão. Então, por exemplo, o nosso ar atmosférico, por exemplo, a gente vê nessa foto aqui, o nosso ar atmosférico ele é límpido em geral, certo? E ele é uma mistura de diversos gases, nitrogênio, oxigênio, gases nobres, gás carbônico, etc. Ou seja, tem diversas partículas no nosso ar. Inclusive tem vapor d'água também, micro-organismos, um monte de coisa. Mas isso é uma mistura homogênea. Por quê? Porque é indistinguível o que é o nitrogênio e o que é o oxigênio dali. Você vai olhar e vai ser tudo ar, tudo, digamos assim, né? Você não vai conseguir falar, não, isso aqui é nitrogênio, isso aqui é gás oxigênio. Não. No ar, tudo ali está dissolvido. Tudo ali é ar. Você não consegue diferenciar um do outro apenas visualmente, correto? Já na neblina, a neblina é um bom caso de coloide. O coloide é quando a gente tem uma solução meio intermediária no diâmetro de partículas, ou seja, as partículas não são nem tão finas a ponto de serem invisíveis, nem tão grossas a ponto de ser muito visíveis do ponto de vista de que, por exemplo, uma fuligem de carro, assim, que é uma coisa que é totalmente visível, totalmente distinguível e tal. No coloide, por exemplo, é o caso da gelatina. A gelatina você só consegue ver, por exemplo, quando você faz uma gelatina em casa, aquela gelatina de comer, você consegue ver só, digamos assim, uma mistura vermelha, vamos supor, se você pegar de sabor morango, que é a melhor, né? Todo mundo sabe disso. Você vai ter só
uma substância ali de cor vermelha. Tu não vai conseguir discernir direito o que é água, o que é gelatina. No entanto, no próximo slide eu vou te mostrar uma maneira que você consegue fazer para discernir coloides de soluções verdadeiras. É bastante interessante. E por último, a gente tem as suspensões. Nas suspensões, a gente tem basicamente partículas grandes em suspensão. Então, quando a gente tem fuligem, a gente tem partículas grandes de fuligem, a gente tem partículas grandes aglomeradas ali, fazendo com que seja bastante visível o que são suspensões. Por exemplo, quando você vê aquele caminhão andando que solta fuligem pra caramba, você vê diretamente que aquilo é uma suspensão, ou seja, você vê diretamente uma diferença, uma modificação no ar. Ou seja, você consegue ver que aquele ar ali é diferente de todo o ar ao seu redor, certo? Aquilo ali é uma suspensão, e isso é gerado, digamos assim, pelo tamanho das partículas. E agora vamos ao momento, olha que interessante. Bom, como eu disse, você consegue diferenciar uma solução coloidal de uma solução não coloidal, ou seja, de uma solução real, né? Uma solução homogênea. Se você observar nesses tubos de ensaio A e B, a gente vai observar que, ao olho nu, sem contar o laser, a gente não consegue discernir o que é um coloide, o que é uma solução pura, né? O que é uma solução, uma mistura que você não consegue discernir, o que é uma solução homogênea. Falei pura? Não, pura está errado, gente. É uma mistura, uma solução homogênea, uma mistura homogênea. Então, aqui em A, a gente tem uma mistura homogênea. E em B, a gente tem uma mistura coloidal. Em A, a gente não consegue discernir as partículas nem via microscópio. Mas em B, a gente consegue discernir as partículas via microscópio, né? Ou seja, as partículas são um pouco maiores e você consegue discernir o soluto do solvente. Mas olha que interessante. Em coloides, você consegue jogar luz. Você consegue, por exemplo, colocar um laser. E quando esse laser passa pelo coloide, ele, digamos assim, esbarra nas moléculas que não estão ali tão dissolvidas, ou seja, nas moléculas que têm um tamanho um pouquinho maior do que em soluções verdadeiras. Ou seja, quando você joga luz em um coloide, você vai conseguir ver essa luz passando. O nome desse efeito é o efeito Tyndall. Meu professor sempre fala, efeito Tyndall. Parece uma campainha, né? Mas enfim, isso é uma coisa bastante interessante. E uma aplicação prática para isso é a neblina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a neblina, quando você está dirigindo sob neblina, você não pode ligar o farol alto. Por quê? Porque a neblina ela é um coloide. Ou seja, ela é uma, digamos assim, uma mistura de ar atmosférico com água que forma um coloide. Se você ligar o farol alto, aquilo tudo vai simplesmente ficar esbranquiçado, assim, e você não vai conseguir enxergar nada, correndo o risco de bater o carro. Então, isso acontece em misturas coloidais. Então, vamos primeiramente agora entrar na parte de misturas e entender como funcionam as dissoluções, né? Como funciona a dissolução. A gente sabe que as misturas e soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Por exemplo, se a gente tiver uma liga de ouro, por exemplo, uma liga de prata, uma liga de cobre, a gente vai ter uma mistura homogênea dos metais ali. Você não vai conseguir discernir metal com metal. Então, isso vão ser soluções sólidas. Soluções líquidas, por exemplo, se você misturar água com álcool comum, por exemplo, com o etanol, você consegue praticamente fazer uma mistura infinita, no sentido de que você pode ter qualquer proporção de água para álcool que vai haver a dissolução. Isso aí também é uma solução líquida. E por último, as soluções gasosas. Na maioria das misturas de gases, a gente considera que são soluções homogêneas, ou seja, se você tiver oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tudo isso vai ser uma solução gasosa. Aí você vai me perguntar, mas você não estava dizendo ali, por exemplo, que quando a gente tem a fuligem, a gente tem uma mistura heterogênea, a gente tem uma suspensão, né? Aí eu vou te responder sim. No entanto, quando a gente tem a fuligem, não é só gás que tem ali. Ali tem muitos particulados, existem muitos, digamos assim, aglomerados de tamanho melhor, existem partículas sólidas que são muito maiores que as partículas gasosas. Então, nesse caso, a gente vai ter uma suspensão. Então, no geral, todas as misturas gasosas são soluções
homogêneas. Então vamos entrar em como funciona a dissolução. Gente, a dissolução ela funciona de uma maneira bastante simples, tá? Vocês têm que se lembrar daquela aulinha de interações intermoleculares. Eu não sei se vocês lembram daquela coisa de ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio que chamam, né? Ou então forças de polo permanente ou de polo induzido. Eu não sei se vocês lembram disso. No entanto, aqui nessa parte, ela é fundamental para a gente compreender o fenômeno da dissolução, certo? O que acontece? Quando a gente tem duas substâncias diferentes, vamos supor aqui primeiramente a água e o álcool, esse aqui é o álcool, né, que é o C2H5OH, e a água que é o H2O. Quando a gente coloca eles em conjunto, em contato um com o outro, o que vai acontecer? O oxigênio da água vai formar pontes de hidrogênio com, perdão, o oxigênio do álcool vai formar pontes de hidrogênio com o hidrogênio da água. O que acontece? Quando isso é feito, há uma atração entre os átomos. Bom, o que significa ter uma atração entre os átomos? Isso significa que eles não têm problema, inclusive eles gostam de ficar próximos um do outro. Eles puxam o outro átomo para mais próximo dele. E o que isso significa? Isso significa que há uma melhora, há um aumento na dissolução de alguma substância. Então, por exemplo, se você tiver uma substância que tem muito OH, como é o caso do etanol, e uma substância como a água, essas duas moléculas elas são muito polares e elas formam ligações de hidrogênio. Né? Não sei se vocês lembram, a ligação de hidrogênio é aquela que ocorre entre hidrogênio e outros átomos de oxigênio, flúor e nitrogênio, certo? FON, né? Sempre lembra de ponte de hidrogênio é H mais FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando você tiver esses átomos, a gente vai ter uma interação muito forte entre eles, a gente vai ter uma atração entre eles. Isso significa que você não vai ter repulsão entre as moléculas, você vai ter atração. Quando você tem atração, você permite com que as moléculas elas se, digamos assim, se aproximem mais. E quando elas se aproximam mais, você cria, digamos assim, uma solução mais harmônica, digamos assim, entre as substâncias ali dentro, fazendo com que tenda a ser uma solução homogênea, certo? E isso se aplica para praticamente todas as substâncias que são, digamos assim, têm uma eletronegatividade diferente. Vocês lembram do conceito de eletronegatividade? O conceito de eletronegatividade é basicamente a capacidade do elemento, digamos assim, é basicamente a vontade do elemento de ganhar mais um elétron. Ou seja, por exemplo, o flúor ele é da família 7A. Ou seja, ele precisa só de mais um elétron para formar a sua regra do octeto, ou seja, para formar a sua camada de valência. Ou seja, o flúor ele tem uma eletronegatividade muito alta, ele quer muito elétron, certo? Enquanto, por exemplo, o sódio é da 1A, ele é um metal alcalino. Ou seja, os metais alcalinos eles têm essa tendência a perder elétrons, ou seja, ele tem uma eletronegatividade muito baixa. Então, quando você tem essa diferença de eletronegatividade, normalmente você tem substâncias que gostam uma da outra. Porque, olha, eu gosto de perder elétron. Por exemplo, um sódio vai falar para o flúor, olha, eu gosto de perder elétron. E o flúor vai falar, olha, eu gosto de ganhar elétron. Porra, vamos ser amigos? Né? Então, em uma solução que você vai ter moléculas dessa maneira, essas moléculas que têm eletronegatividades diferentes, ou seja, moléculas que querem perder elétrons e moléculas que querem ganhar elétrons, elas vão tender a juntar uma com a outra, elas vão tender a ficar bem próximas uma da outra. E isso faz com que a gente tenha uma solução homogênea. Agora, se a gente fizer um caso da gasolina com álcool, a gasolina a gente considera que ela é uma molécula apolar, ou seja, é uma molécula só formada praticamente entre carbono e hidrogênio. Se vocês olharem numa tabela de eletronegatividade, o carbono e o hidrogênio têm praticamente a mesma eletronegatividade. Ou seja, praticamente você não vai ter moléculas que querem doar elétron e perder elétron. As duas moléculas estão literalmente compartilhando os elétrons e, porra, estamos de boa aqui. Sabe, esse elétron é meu e seu, é nosso. Sabe? Enquanto em moléculas de oxigênio não, de água não. O oxigênio ele quer ganhar os elétrons do hidrogênio, então ele puxa para si os elétrons do hidrogênio. Então, quando você coloca em contato a água com o óleo,
você vai ver que não são formadas interações entre o óleo e a água. As interações entre a gasolina e a água vão ser muito pequenas, porque elas não formam essas bolsas, digamos assim, elas não formam essa superfície de atração entre as moléculas. Você não vai ter uma molécula de oxigênio atraindo muito forte a molécula polar, a molécula apolar, porque a molécula polar está ali de boa, está ali compartilhando seus elétrons com o carbono está compartilhando o seu hidrogênio. Se entra um oxigênio ali, ele vai embaçar a história, né? Tem que pensar dessa maneira. Então, basicamente, você vai ter, digamos assim, uma repulsão, no sentido de que a água ela vai querer ficar junto da água, ou seja, a água ela vai ficar formando pontos de hidrogênio entre a água, e a gasolina, as moléculas apolares da gasolina, vão querer ficar juntas entre si. Elas vão formar interações com as próprias moléculas. Porque a gasolina ela é apolar, ela não gosta de água, ela quer distância da água. Entende? Então, no final das contas, a gente vai ter uma mistura heterogênea. Eu não sei se isso ficou muito claro para vocês, eu sei que a gente está retomando alguns pontos de outras matérias, mas eu espero que vocês entendam isso, assim, que basicamente o que faz uma molécula dissolver outra é essa molécula ser as duas moléculas serem polarizadas, fazendo com que haja interação entre elas, ou seja, fazendo com que haja uma interação de atração entre as moléculas. Se for uma molécula polarizada com uma molécula apolar, você não vai ter atração, porque as duas moléculas elas não gostam uma da outra. Você tem de um lado uma substância que não quer perder seus elétrons, está muito tranquilo compartilhando elétrons entre si, e outra que quer ganhar. Então, assim, você não vai ter uma, digamos assim, uma relação boa. E a gente tem que lembrar também que se a gente tiver duas moléculas apolares, por exemplo, juntar gasolina com óleo de cozinha, você vai ter uma solução homogênea. Por quê? As duas elas estão de boa. As duas elas são apolares. As duas não querem perder nem ganhar elétron. Então não tem problema elas se misturarem uma com a outra, porque a molécula da gasolina não vai tentar roubar elétron da molécula do óleo e vice-versa. Então elas conseguem, digamos assim, se interagir muito melhor entre si, tá? Uma coisa, por exemplo, que vocês pensem, mas tá, por que isso é importante? Isso é bastante importante em diversos tipos de processos químicos biológicos, por exemplo, em bastante substâncias químicas biológicas. Por exemplo, a hemoglobina, ela é uma molécula que ela é feita de vários, digamos assim, aminoácidos, né, de muitos aminoácidos. E elas tendem a se ligar uma com a outra onde é, digamos assim, apolar, onde a molécula não gosta de água. Então, o que elas fazem? Elas, opa, você também não gosta de água? Ah, eu também não gosto de água. Aí os dois aminoácidos grandes se juntam um com o outro para impedir que a água entre ali e roube os elétrons deles. Então, assim, é basicamente assim que funciona essa questão da polaridade e de moléculas apolares, tá? Outro caso, outro exemplo que a gente pode dar é o do sal e da água, né? O sal, ele é uma molécula de Na, né, que como eu expliquei agora há pouco, o Na ele gosta de perder elétrons, ele quer perder elétrons, e cloro, que é uma molécula que gosta de ganhar elétrons. Na água, a gente tem uma molécula que é o oxigênio, que é uma molécula bem negativa, uma molécula que gosta de elétron, e o hidrogênio, que é uma molécula que não faz tanta questão, digamos assim, né? O hidrogênio ele é mais neutro, ou seja, o oxigênio ele tende a puxar as moléculas do hidrogênio, os elétrons do hidrogênio. Então, nesse caso, quando ocorre a dissolução do sal na água, a gente vai ter um sódio que é positivo e todos os oxigênios vão estar interagindo com o sódio, tá vendo? Por quê? Porque o sódio, o sódio não, o oxigênio ele é negativo, ele tem elétrons, ele puxa os elétrons do hidrogênio. Então, ele vai tender a ficar mais próximozinho do sódio. Por quê? Porque o sódio é positivo. Quando você tem positivo com negativo, ocorre, digamos assim, uma atração. E já para o cloro ele é negativo. O cloro ele é bem eletronegativo, né? Ele é da mesma família do flúor. Ou seja, ele tende a ter um elétron a mais na sua camada de valência. Como o oxigênio ele puxa o elétron do hidrogênio, o hidrogênio ele vai estar um pouquinho positivo. Então, todos os hidrogênios vão estar tendendo a virar, vão estar tendendo a estar virados
para o átomo de cloro, né? Para o ânion de cloro. Então, por isso que o sódio ele é solúvel em água. Porque quando você joga o sódio em água, basicamente esse complexo aqui ocorre. Basicamente, o sódio começa a atrair os oxigênios negativos e o cloro começa a atrair os hidrogênios positivos. Consequentemente, você vai ter, digamos assim, esse bolsão, né? Que se forma, que tem vários nomes, tem gente que chama de camada de solvatação, etc. Mas basicamente nisso ocorre, digamos assim, a dissolução do sal na água. Ou seja, a solubilização depende da polaridade ou não das moléculas, como eu acabei de falar. Ela basicamente depende muito das interações intermoleculares. E a gente chega na regra da solubilização. Para uma molécula dissolver a outra, elas têm que ser semelhantes. Ou seja, para, digamos assim, a água dissolver o álcool, eles precisam ser semelhantes, eles precisam ter, digamos assim, polos, eles precisam ser moléculas polares, ou seja, eles precisam ter parte da molécula que querem ganhar hidrogênio, querem ganhar elétrons e outra parte que quer perder elétrons, fazendo com que haja essa atração entre diferentes moléculas. Por outro lado, para moléculas apolares, é aquela coisa, eles não querem perder, eles estão bem calminhos, eles estão bem estáveis. Eles estão muito bem dividindo entre si os elétrons. Então, eles não querem chegar perto de molécula polar, porque a molécula polar vai querer roubar, digamos assim, elétrons deles. Então, basicamente, é isso. A molécula polar vai dissolver polar, enquanto a molécula apolar vai dissolver molécula polar. Então, se a gente for pensar em casos, a gente consegue pensar em várias coisas. Por exemplo, como eu disse, o óleo vai dissolver a gasolina. Por outro lado, a água vai dissolver o álcool. Por quê? O óleo e a gasolina são moléculas apolares. A água e o álcool são moléculas polares, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida nisso, eu sei que é uma coisa muito comum, é muito confuso, porque é polar, 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 é polar. Só muda um A aí, que muda quase tudo. Vocês podem vir falar comigo que eu tento explicar melhor, tá? E tem uma coisa que acontece, né? Existe um fenômeno que é chamado de saturação de soluções. O que acontece na saturação de soluções, né? Como a gente viu aqui, são criados, né? E muitas vezes, quando você mistura um soluto em um solvente, ou seja, quando você mistura um sal na água, são formados como se fossem essas bolinhas, né? São formados como se fossem essas estruturas no qual a gente tem o sal e átomos de oxigênio ao redor. Só que vocês têm que ver que assim, né? Tanto o sal quanto os átomos de oxigênio, quanto as moléculas de água, tudo tem volume, certo? Tudo tem volume. Então, se você colocar, por exemplo, muito sal, você não vai ter molécula de oxigênio suficiente para ficar ao redor do sal aqui. Você não vai ter molécula de água suficiente para ficar ao redor do cloro. E o que vai acontecer? Você vai chegar num limite em que não vai mais ser solúvel. Basicamente, tudo que você colocar na solução, a solução não vai dissolver mais. Por quê? Porque as moléculas de água já estão interagindo com as moléculas de sódio e de cloro. Não tem como, digamos assim, a molécula de água interagir com outra molécula de sódio, certo? Então isso é bastante importante. Ou seja, se você pega uma água pura e começar a colocar um pouquinho de sal, você vai ver que, pô, tranquilo, você vai mexendo e o sal vai se dissolvendo tranquilo. Só que com o tempo, você vai adicionar, vai chegar num ponto em que de uma colherada para outra, em vez daquele sal ser dissolvido, ele vai formar um corpo de fundo, que chamam, um corpo de chão. Ou seja, você vai jogar o sal e o sal simplesmente vai ficar todo no fundo do recipiente. Ele não vai ser dissolvido. Quando você tem essa mudança de mistura homogênea para heterogênea, a gente chama dessa solubilidade de limite de solubilidade. A gente fala que essa solução está saturada, ou seja, ela não aguenta mais sal, por exemplo. Você não consegue jogar mais sal ali no meio. Se você continuar jogando sal, você vai ver que o corpo de fundo só vai aumentar. Porque a solução ela não vai aceitar mais sal. Ela vai falar, não, isso tudo aqui eu não consigo mais. Eu não tenho mais molécula de água para ficar ao redor das moléculas de sódio e de cloro. Ou seja, basicamente, como mostra a imagem aqui, você vai de uma moléculazinha no fundo
para diversas moléculas, para fazer um corpo de fundo. E você vai ver todo o sal no fundo do recipiente, certo? Tá. Outra coisa que também existe, né, para uma saturação, você pode fazer uma curva de saturação. Ou seja, você pode medir para temperatura, por exemplo, para diferentes temperaturas, quanta água, quanto sal você consegue colocar na água, por exemplo, né? Você consegue fazer esse tipo. Você vai perceber que para a maioria dos líquidos, em contato com sais, por exemplo, você vai ter um aumento da solubilidade com a temperatura. Ou seja, se, vamos supor, você chegar, pegar 100 ml de água e colocar, digamos assim, uma quantidade X de sal que vai gerar uma solução saturada, ou seja, você não vai mais conseguir colocar, se você aquecer a água com sódio, você vai chegar numa situação em que você consegue colocar um pouquinho mais de água. Por quê? Porque basicamente quando você fizer isso, você vai estar aumentando a solubilidade, você vai estar aumentando, digamos assim, o limite de saturação. Isso acontece na maioria dos sais. Na maioria dos sais, se você aumenta a temperatura, você vai ter um aumento da solubilidade, ou seja, se aumenta a temperatura, você consegue colocar mais soluto no meio, você consegue colocar mais sal no meio. Tem poucas exceções, por exemplo, aqui o sulfato de césio, mas assim, são sais mais, digamos assim, estranhos, certo? Mas vocês não precisam se preocupar com quais sais são, digamos assim, a solubilidade aumenta com a temperatura e quais diminuem. O que os exercícios vão querer de você é só que vocês vejam, por exemplo, olha, o nitrato de potássio, por exemplo, a solubilidade dele aumenta ou diminui com a temperatura? Bom, você pode ver, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus Celsius é por volta de 30 gramas a cada 100 gramas de água. A 40 graus Celsius já sobe para quase 80, para mais de 80. Então você vai falar, pô, realmente a solubilidade aumentou com a temperatura, certo? Já o do Césio, você pode ver que aqui a 20 graus Celsius é próximo de 10, 15 gramas de soluto por 100 gramas de água. Se você aumentar para 40, você vai ver que vai cair para 8, por exemplo. Então você vai poder falar, olha, para o sulfato de Césio, você vai ter uma diminuição da solubilidade com a temperatura. Já para gases, a solubilidade de gases em água, por exemplo, ela diminui com o aumento da temperatura. Ou seja, é o contrário do que acontece com sais, certo? E a solubilidade com a pressão tende a aumentar bem diretamente proporcional. E eu vou tentar dar para vocês dois exemplos que vão fazer vocês pensarem, putz, faz sentido, né? Eu não sei se já perceberam, se já foram um lugar que tem peixe, tem água com peixe. Se vocês perceberem, quando está um verão muito forte, um verão muito quente, os peixes tendem a morrer. Aí vocês devem ter se perguntado, mas por que isso acontece? Porque não tem oxigênio na água. Quando aumenta muito a temperatura no verão, vocês têm que saber que o quê? O oxigênio que está na água tende a diminuir a solubilidade, ou seja, sai o oxigênio da água. A água tende a expulsar o oxigênio, ou seja, aquela água tem menos oxigênio para os peixes respirarem. Consequentemente, os peixes eles tendem a morrer a temperaturas muito altas. Tanto é que, se vocês perceberem, peixe não gosta muito de água quente. Peixe gosta bastante de água fria, porque a água fria ela tem bastante gás oxigênio para eles respirarem. Já com relação à pressão, o que vocês podem se lembrar, para lembrar que a solubilidade aumenta com a pressão, é só lembrar daquela coquinha gelada. Lembra da coquinha gelada? O que acontece? Quando você tem uma coquinha gelada, você vai ter ali dentro do frasco uma pressão muito grande. Na indústria, eles vão pressurizar aquilo para entrar bastante gás na coca, porque, pô, gás é a parte mais gostosa da coca. Então vai ter bastante gás ali dentro. E o que acontece quando você abre a Coca-Cola e a pressão se estabiliza com a pressão atmosférica, que é menor do que estava antes? Você vai ter a expulsão dos gases. Ou seja, basicamente aquele gás que estava ali dentro vai sair. E muitas vezes vai fazer até aquele. Vai borbulhar pra caramba e vai cagar a cozinha toda, a tua mãe vai ficar brava contigo, etc. Mas então, vocês têm que se lembrar disso. São dois exemplos que vocês podem se lembrar. Poxa, a solução de oxigênio na água
ela aumenta ou diminui com a temperatura? Bom, você pensa, os peixes eles tendem a morrer no verão, porque tem muito pouco oxigênio na água, ou seja, ela diminui com a temperatura. E a solubilidade do oxigênio na água, ela aumenta ou diminui com a, com a pressão. Aí você pensa, coquinha gelada. Lembra disso. Então, pessoal, vamos para exercícios resolvidos. Esse primeiro exercício resolvido aqui ele é bastante interessante para que a gente possa trabalhar, né, as ideias das moléculas positivas e negativas e da atração entre elas. Né? Então, vamos ler. Entre as figuras abaixo, identifique a que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e dissolvente numa solução aquosa diluída de cloreto de sódio. Bom, como a gente viu anteriormente, a gente sabe que o cloreto de sódio, quando ele está diluído, ele está separado os íons positivos dos íons negativos. Então, já de observar isso, a gente já sabe que tanto a letra B, que nos apresenta os íons positivos e negativos juntos, quanto a letra E, ambas elas já podem ser eliminadas de cara, só por ler diluída de cloreto de sódio. Você já sabe disso, certo? E aí, para resolver a questão, terminar de resolver a questão, digamos assim, a gente tem que saber que é uma solução aquosa, ou seja, envolve a água. Quando a gente tem água, a gente tem oxigênio e hidrogênio. Como o oxigênio ele tem uma tendência a ficar negativo, esse oxigênio a gente vai considerar ele como se fosse uma carga mais negativa do que o hidrogênio, sendo o hidrogênio então uma carga mais positiva. E o que acontece nessas forças eletrostáticas? O que acontece quando a gente tem cargas? Os opostos se atraem, ou seja, negativo atrai positivo e vice-versa. Então, sempre que a gente tiver um sódio, que é uma partícula positiva, ela vai estar com um oxigênio da água virado para ele. Quando a gente tiver um cloro, que é uma partícula negativa, o ânion cloro, a gente vai estar com um hidrogênio da água virado para ele. E qual que é a alternativa que mostra isso? É a alternativa C. Na C, a gente tem o positivo e, ao redor, temos várias moléculas de cloro viradas para ele. Já para várias moléculas de cloro, não, desculpa. Várias moléculas de oxigênio da água viradas para ele. Já na molécula de cloro, no ânion de cloro, a gente vai ter as moléculazinhas de hidrogênio viradas para ele. E essa é a condição de equilíbrio, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Agora nós vamos para outro exercício que diz: se dissolvermos totalmente uma quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, qual a solução que teremos no final? Bom, gente, o que a gente observa é que, se você ler o detalhe dessa questão, ele fala: se nós dissolvermos totalmente uma quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar. Ou seja, ele está falando daquele limite. Ou seja, ele está falando do limite de... Como é que é? Agora esqueci. Que é a saturação, né? O limite de solubilidade da mistura. Ou seja, já que ele está lidando com o limite de solubilidade, ele está falando bem desse momento em que o sal se deposita, ou seja, que passa de sal dissolvido para sal depositado, ele está falando no momento em que está saturado, certo? Esses são três, digamos assim, nomenclaturas bastante importantes para misturas que vocês têm que aprender, que vocês têm que gravar isso. Se uma solução ela está nesse ponto máximo, que se você colocar um pouquinho a mais de sal, vamos supor, um pouquinho a mais de soluto, ele vai formar um corpo de fundo, ele está no ponto saturado. Agora, vamos supor que você está nesse ponto saturado e agora você começa a jogar sal pra caramba ali dentro. Sal, vai jogando soluto ali. Você vai atingir uma condição em que é chamada de supersaturado, ou seja, porque tem muito, mas muito soluto ali que forma uma grande quantidade de corpo de fundo. Ou seja, já passou faz bastante tempo do ponto de saturação. Aquele excesso de soluto que você está colocando já deixou de ser dissolvido faz muito tempo. Isso é chamado de solução supersaturada. E a solução insaturada é aquela solução que ela não contém soluto suficiente para atingir
o limite de saturação, ou seja, é aquela solução que você pode adicionar mais soluto e sempre que você estiver adicionando soluto, vai estar sendo dissolvido, tá? Então, vamos se lembrar, gente, vamos gravar. Insaturada, quando está dissolvido e você pode adicionar mais soluto que vai continuar sendo dissolvido. Saturada é quando você está naquele pontinho de mudança, ou seja, que se você adicionar mais soluto, ele vai formar corpo de fundo, ou seja, esse se chama saturada. E por último, supersaturada é chamada a solução que você já passou do ponto de saturação, ou seja, sempre que você estiver colocando soluto, vai aumentar o corpo de fundo. Então vamos lá. Como ele está dizendo que a gente estava com o sal dissolvido e do nada uma perturbação causou com que, que uma parte do sal se depositasse, essa solução vai ser uma solução saturada. E como uma quantidade de sal vai ter sido depositado, a gente vai chamar essa solução de solução saturada com corpo de fundo. Isto é, porque é visível uma quantidade de sal no fundo do copo, no fundo do recipiente, no caso. Então, a resposta é a letra A. E por último, pessoal, a gente vai ver essa aqui da PUC-Rio. Observe a figura ao lado que representa a solubilidade em gramas por 100 gramas de água de 3 sais inorgânicos em determinada faixa de temperatura. Indique a afirmativa correta. Bom, vamos analisar o gráfico primeiramente. A gente tem aqui o iodeto de potássio e o que a gente observa? Se a gente tem uma temperatura mais alta de água, da solução, né? Se a solução tiver uma temperatura mais alta, a gente vai reparar que a gente consegue dissolver uma quantidade de iodeto de potássio maior do que se a gente tivesse uma temperatura menor. Ou seja, nesse caso, a gente diz que a temperatura, ou seja, o aumento da temperatura, favorece a solubilização do iodeto de potássio. Já para o cloreto de sódio, a gente observa que a gente tem uma reta constante. Ou seja, a gente pode dizer que o cloreto de sódio é indiferente à mudança de temperatura. Ou seja, você pode aumentar ou diminuir a temperatura que a gente vai obter a mesma solubilidade. E por último, no sulfato de lítio, a gente vai ver que uma maior temperatura diminui a solubilidade. Ou seja, a gente pode falar que o aumento da temperatura desfavorece a solubilidade do sulfeto de lítio. Então, vamos tentar identificar a alternativa correta. Letra A. A solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura? Não. A gente acabou de ver que tanto o cloreto de sódio quanto o sulfato de lítio, se mantém, né? O cloreto de sódio se mantém e o sulfato de lítio diminui com o aumento da temperatura. Então, essa alternativa está errada. B. O aumento da temperatura favorece a solubilização do sulfato de lítio? Não, pelo contrário, desfavorece. Quanto mais quente, menor a solubilização do sulfato de lítio. C. A solubilidade do iodeto de potássio é maior que a solubilidade dos demais sais na faixa de temperatura dada? Bom, para todas as temperaturas aqui, a gente observa que sim. Nesse caso, a gente tem para todas as temperaturas que a solubilidade do iodeto de potássio é maior do que para as duas outras soluções. Mas vamos ver a D e a E só para, né, garantir que elas não estão corretas, né, para garantir que a gente não está fazendo nada de errado. Né? A solubilidade do cloreto de sódio varia com a temperatura? Não, isso aqui é uma reta horizontal, ou seja, a solubilidade se mantém para a temperatura dada. E por último, a solubilidade de 2 sais diminui com a temperatura. E também a gente pode falar que não, somente de um sal, do sulfato de lítio. Ou seja, a letra C é a correta. Bom, pessoal, como a gente ainda tem muita matéria para ver nesse assunto de soluções e nosso tempo está acabando, eu não vou passar tudo que eu tinha planejado para hoje, vai ficar para a próxima aula, tá bom? Aí hoje eu vou passar a lista de exercícios para vocês e espero que vocês façam e tirem qualquer dúvida comigo. E se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte de soluções, que é uma parte bastante interessante, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco confusa, um pouco complexa, não tenham problema em me mandar mensagem pelo celular, em me mandar e-mail, que eu vou
dar o máximo para poder responder para vocês o quanto antes, tá? Então, muito obrigado, bons estudos e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.